O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então nós vamos começar esse tempo. Eu vou convidar os irmãos que nos assistem. Irmãos queridos, o pastor Beretta é uma pessoa muito especial para mim, para minha vida, para minha casa. O pastor Beretta foi um dos pastores que fez o nosso casamento, foi ele que me pregou na cerimônia do nosso casamento, que nos acompanhou em uma boa caminhada na nossa jornada. Ele e a sua esposa, a esposa dele, a Nilce, ela foi quem me ensinou os primeiros acordes no violão, juntamente com seu filho e outras pessoas que aprenderam violão conosco. O pastor Beretta é uma pessoa muito sensata, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, que Deus tem usado, usou e tem usado, e creio que vai usar muito ainda na vida das pessoas. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, creio que teremos um tempo bastante especial. Amém? Pastor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui, né? A minha dificuldade que eu tinha falado aqui, a tecnologia não é o meu forte, né? Fizemos o teste, deu certo, agora eu fui fazer aqui, nem com a ajuda da esposa aí, estava complicado. Não, mas agora entrou. Estamos aí à disposição. Pastor, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar esse tempo, ok? Ok. Senhor, eu peço a tua bênção nesse tempo que vamos estar juntos. Obrigado pela essa oportunidade tão rica, tão preciosa de estarmos conversando com o pastor Beretta, uma pessoa que tem marcado as nossas vidas, e que o Senhor abençoe esse tempo, essa conversa, que seja um tempo edificante para nós que estamos participando, para aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o objetivo desses encontros que eu faço é chamar pessoas que marcaram minha vida. Conversei com várias pessoas e você não poderia ficar de fora, o senhor não poderia ficar de fora. Às vezes pode sair você, mas não é falta de respeito, é costume mesmo. Uhum. Pastor, mas a sua vida tem sido edificante para a minha vida desde que quando nós nos conhecemos, a sua serenidade, como você levava o ministério, a sua atenção, o seu tempo dedicado a nós, então não poderia ficar de fora, e para mim é uma honra tê-lo conosco nesta live, e eu peço que Deus abençoe esse tempo. Amém. Eu me lembrei de um texto para a gente iniciar essa conversa, lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, que diz assim: lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. A sua vida, pastor, tem sido uma referência para mim, nós nos conhecemos anos antes de nós irmos para o seminário, e você foi uma das pessoas que nos acolheu, que nos deu atenção, que nos ouviu, e você tem sido bênção nas nossas vidas, mesmo distantes. Quando nos encontramos é uma alegria para nós, tanto a sua vida quanto a vida da sua esposa. E eu sei que ser pastor agora eu posso dizer que não é fácil, né? E o senhor, como que foi a sua... O senhor nasceu num lar cristão? Como foi que o senhor conheceu? Olha, meus pais, minha mãe principalmente, era uma mulher de fé, muita fé. Eu passava um cortado muito grande antes do chamamento, né? A minha mãe, eu posso estar contando aqui experiências, né? Sim. Sim? Opa! Então, a minha mãe era uma parteira e ela atendia a gente na nossa casa, recolhia pessoas, coisas que os médicos tinham medo de fazer, porque às vezes a paciente ia morrer. Ela falava, tem a dona Nini, né? E mandava para minha casa. A gente era uma família que nossas camas eram mais de estranho para acudir estranhos, né? Meu pai era acolhedor dessas Kombi que viajavam antigamente, eu não vejo mais isso, assim, acolhia em casa, assim, Kombi cheia de missionários. Então, eu fui, assim, mesmo brigando nesse tempo com essas coisas, né? E eu lembro um período que eu ouvia minha mãe curar algumas mulheres, assim, né? E ela curetava as pessoas dizendo em nome de Jesus, cicatriza, cicatrize. Eu lembro um fato que marcou muito a minha vida, alguém estava no hospital desenganado da família, estava sem dinheiro, falou, tem uma mulher aí que acolhe, são pessoas bondosas e tal,
Então, foi para casa da dona Nini. E quando eu vi a jovem que chegou, a família dela, minha mãe chegou e falou assim: vai e chama o pastor fulano, porque ele vai curar essa jovem, dessa enfermidade dela. Eu falei, meu Deus, e agora? Então, eu fui sendo criado nesse ambiente, serem assim, curadas, né? A minha mãe chegou para mim e falou assim, eu queria ser missionária, eu não consegui, mas eu pedi para Deus levar você para ser missionário, né? Na época ela gostava muito de tribos indígenas, essas coisas e tal. E eu falei, ô mãe, essa é a pessoa errada. Eu não gosto de nada disso aqui que a senhora faz. Tanto que eles traziam essas compras dentro de casa, né? Ou trazia, o pessoal na época tinha o IBA, eles entravam pela porta, eu pulava a janela e sumia, que eu não queria, né? Nada dessas coisas, né? Mas Deus foi marcando a minha vida a partir daí. Aí eu acabei com muito sofrimento indo na época era o Instituto Bíblico de Arapongas, né? Sim, Floriano Palmiro, né? Eu trago, assim, as riquezas da história que muita gente tem que ler para aprender, eu aprendi no dia a dia, né? Os maiores líderes que formaram a Renovada, vi o tamanho das burradas que fizeram, viajei muito por esse país para conhecer avivamento, né? Às vezes a pessoa acha que eu não sou crente e tal, né? Mas é por causa da minha sensatez e de colocar as coisas no seu devido lugar, né? Serem realmente marcadas na minha vida, né? Eu viajava, escutava as coisas, anotava e dizia o seguinte: não, não, nisso aqui eu não creio, nisso eu creio, nisso não creio, né? Eu tinha uma mente, no exército eu fui treinado muito assim por ateus, tá? E eram de esquerdas também. Hoje eu entendo isso. E como passei 3 anos, marcou muito a minha vida. Eu lembro que eu fui para Goiânia, Soldados de Cristo, fui de carona, dando dedinho, né? E aí a pessoa deu um saco para a gente e falou: ó, vocês procuram grama aí pela redondeza e enche esses sacos, que é o lugar que vocês vão dormir, né? Então era mais ou menos uma caminhada assim, tá? Então, e lá eu tive uma grande experiência assim pastoral que foi estava chovendo e aí aqueles soldados de Cristo saíram marchando, repreendendo a chuva no acampamento. E foi o primeiro e fui também e fui falando, mas o que é isso aqui, né? De repente a chuva caía ao redor do acampamento e no acampamento não. Você via que nem um mar vermelho, o pessoal a seco e a coisa acontecendo. Nós chegamos no pavilhão, aí a pessoa começou a pregar e falar em língua estranha. Eu falei, tá aí, senhor, esse negócio eu não engulo, isso aí não pode ser assim, né? Tem que ter uma interpretação, tem que... E fui. Aí o cara pegando curou uma família que estava no hospital. Eu falei, Deus, nós somos um povo nesse Brasil doente, está cheio de gente doente aqui, como é que pode? Quem que é essa família, né? Aí o pregador parou de falar e falou, ó, gente, eu quero que a família que Deus está curando agora aqui se levante, manifeste a glória de Deus, porque tem um coração que Deus quer ensinar algumas coisas nesse momento. Aí levanta a família dos Galdino Moreira, de Londrina, gente, diretores de escola do Colégio Londrinense, que conhecia tudo, né? Aí eu tive que calar a boca. Eu comecei a aprender o seguinte: o Espírito faz a hora que quer, como quer, né? Então, contando esses fatos assim, para saber que eu passei por um punhado de coisas, aprendi muita coisa, né? E mais na experiência do que na própria teologia, né? E aprendi. Depois
fui para o Instituto Bíblico e aí o reverendo Palmiro chegou 6 meses depois para mim e falou o seguinte, ó, você não cabe aqui, cara, sua cabeça não cabe aqui. Eu questionava tudo e, né, eu queria que as coisas estivessem corretamente. Não que estava errado, mas eu queria mais. Aí eu vou indicar você para o Seminário de São Paulo. Eu fui para o Seminário de São Paulo. Ele chegou no Seminário de São Paulo, aí eu conheci um outro lado da teologia, né? Marcou muito a minha vida. Algumas pessoas que marcaram a minha vida foram teólogos da IPI, Reverendo Abival, Abival. pastor, Abival Silveira, aí já falecido, né? Pouco tempo atrás. Sim. Aí, Toninho de Godoy também falecido, marcou muito a minha vida, né? Como inteligência de Novo Testamento, né? Que eu aprendi isso ouvindo de outros teólogos da Igreja Anglicana, Marasquim, que marcou muito a minha vida, que eu fazia o seminário teológico da nossa denominação e à noite eu fazia o anglicano, né? Então, e aí o pastor que marcou meu pastoreio chamava Jonas Dias Martins. Sim. Que marcou a vida da minha família, desde batizou minha mãe, casou minha mãe, fez os nossos casamentos, batizou, é aquele pastorzão que fica, né? Diferente de hoje, que as pessoas ficam trocando toda hora e o pastor não consegue pastorear a Verdade. igreja. Então, essas coisas todas, né? Mas eu lembro quando eu me formei, deixa eu enxugar essa história aqui. Quando eu me formei, eu fiz uma pergunta no seminário para o Reverendo Abival. Falei, escuta, a gente vai agora e vai começar. E o que a gente tem que fazer? A gente está saindo daqui com um cartucho de bacharel em teologia, sem prática nenhuma de ministério, sendo que eu tinha, né? Sempre como seminarista trabalhei na terceira igreja, eu ajudava bastante, mas aí o Abival disse, começa com o que você tem. Chega lá, o que você tem, você começa seu ministério, né? E, na verdade, eu sempre fui uma pessoa diferente das demais pessoas pelo seminário. Eu pastorei diversas igrejas, e, para você entender, a igreja nunca teve o mesmo pastor a cada ano. Eu era outra pessoa. As formações, os cursos que eu fazia, autodidata, sabe, buscando riquezas para melhorar o povo e vendo o povo que nunca quer ir para lugar nenhum, né? Essa era a minha angústia pastoral, meu sofrimento, e às vezes até os colegas pastores, ele falava, Beretta, você dá uma ideia, a gente fica assim, aceso, com vontade que ela aconteça, de repente, passam uns meses, a gente está assimilando ainda, você não quer fazer mais aquilo, cara, né? Então, eu falei, a minha vida é assim mesmo. Se eu não vejo um respaldo, eu não, né? Então, a minha vida sempre foi marcada. No seminário, eu descobri que a igreja era paulistana. Ela não tinha para ninguém, nem para Nordeste, nem para nada e tal, tal. Eu disse, eu preciso fazer essa igreja acontecer no Paraná. Ela tem que ser não só paulistana, tem que ser isso. E eu trabalhei muito numa revolução, nem aparece meu nome em nada dessas coisas assim, mas trouxe seminário para Londrina, né? Eu fazia parte da fundação, questão de dinheiro e tal, e canalizar. E os pastores que não brigavam, não se assumiram nesses postos depois, porque vamos trazer o Beretta, não sei, não, ele é cobra criado. Essa expressão que eu fiquei sabendo, eu falei, não, tudo bem, né? Um dia no céu a gente vai saber das coisas, como é que elas realmente acontecem e aconteceram. Então, eu fui fazendo algumas coisas diferentes no meu ministério. Primeiro, aprender a gostar de mim. Primeiro, não sair do meu eixo quando era perseguido. Porque os pastores, quando uma diretoria, né, de presbíteros ou de lideranças na igreja, não consegue pegar o pastor de jeito,
para destruí-lo, pega os filhos, pega a esposa, né? Muitas esposas espanam, entram em depressão, muitos pastores vendo isso, não conseguem lidar com isso, vem o infarto nos pastores, né? Alguns, como está acontecendo muito hoje, são levados ao suicídio porque não trabalham, não investem em si mesmo, né? Em literatura, conhecimento, né? Na questão do QI emocional, né? Tá? Tanto de inteligência e também emocional. Então, essas coisas têm judiado muito o que eu vejo hoje dos pastores. Eu lembro um período que quando aqui na IPI de Lençóis Paulista, eu fui para um treinamento chamado Renovo de Pastores. Eu já não era novinho, tinha meus 50 e poucos anos, mas a garotada era mais ou menos da sua idade, aí eram pastores de 20 e poucos anos, muito inteligentes teologicamente, mas eu percebia, eu ia nos cursos que eles ministravam, né? Diferentes, porque eu era um cara assim de uma ansiedade pelo conhecimento. Eu lembro que nós chegamos num local, num acampamento, eu não vi ninguém se mobilizar, as pessoas foram ao ponto dos quartos, foram dormir, eles já conheciam o sistema, eu não. Então, foi assim muito sofrido. E aí eu fui descobrir que era a maneira de tratar o caráter dos pastores. Eu recebi por 3 anos esse tratamento. Cresci muito, amadureci muito no meu pastoreio. Então, como eu já não sou de estourar, não sou nada assim, eu vou no banho-maria com as lideranças, porque eu tenho uma profecia na minha vida que eu seria um destruidor de igreja, um consertador de redes. Eu derrubaria e eu edificaria. Então, meu confronto maior, todo o meu ministério, foi confrontando donos de igreja, botando eles nos seus devidos lugares. Todo lugar que eu ia, eu botava eles nos lugares, né? Então, e depois passava a igreja bonitinha para alguém, né? E ia cuidar da minha vida no outro campo. Então, essas são, assim, experiências, né? Eu aprendi, como um pastor presbiteriano, que o demônio e as suas hostes existem de verdade e usam pessoas possessas. Então, tinha isso constantemente no meu gabinete, e eu falei, puxa vida, como é que eu vou contar essas coisas para outro presbiteriano, né? Então, aquela corrida que eu falei minha, atrás dos conhecimentos de avivamento, eu fiquei assim, uma pessoa voltada para a teologia, sempre levei muito a sério, mas pela experiência também de querer Deus, né? Quando eu estava saindo do seminário, eu conheci mais o nome do autor, um teólogo famoso, e ele diz: decidi voltar para as Escrituras. E desde então, as Escrituras é o meu livro, né? Então, em vez de eu ficar estudando grego, hebraico e tal, eu tenho coleções de Bíblia, né? Quer me dar um bom presente, me dê uma boa Bíblia, né? Então, eu leio, comparando os estudos e tal, enriquecendo, assim, a minha vida. Sendo que, num momento assim, eu parei, né? Aposentei, até... Como no meu ministério eu não tinha muito essa coisa de atender chamado, convite, essas coisas, né? Porque eu passava por um lugar e para mim a ética era o seguinte: quando eu for embora daqui, eu só volto aqui se eu estiver de passagem ou para realizar ninguém, nunca para fazer casamento, porque eu falava, eu não vou destruir o ministério de quem está começando, né? Aqui mesmo na IPI, o pastor atual, ele chega para mim e diz assim, as pessoas, eu visito, elas falam, nosso pastor é o pastor Benedito, né? Eu falo, se fosse
o pastor delas, elas estariam comigo, não estaria aí na IPI. Tá? Mas o carinho é grande, né? Então a gente, eu aprendi não, as pessoas, quando eu deixei a IPI, não me chamar mais de pastor, então chamava oi Bereta, oi Ângelo, né? Eu falava a respeito dessas situações assim, abraçava quando encontrava e cuidava das pessoas, né? Então, aprendi a estar tocando a vida e sempre foi um foco muito forte formar lideranças, né? Na vida de outros colegas, né? Então, né? Mas eu devo ter uns 36, 37 pastores famosos, teólogos e teólogos são eles são importantes hoje dentro da igreja. Eu nem os conheço, porque eu, quando os enviei, eram garotinhos, né? Eu lembro de um rapaz que vendia paçoquinha, doce, tal, tal, a família anglicana, e hoje acho que ele é um dos teólogos da IPI, né? Então, tem alguns que voltam a ter um contato comigo e falam, oi pai, né? O outro chega e diz o seguinte, tudo que você me ensinou é o que eu estou ministrando hoje no rebanho. Né? Eu gostei de uma visita que eu recebi, e a pessoa chegou para mim e falou assim, eu queria que você soubesse que você tem muitos filhos e muitos netos, você precisa ir conhecê-los, né? Mas como eu tenho essa coisa assim de não gosto, nem disso que eu estou fazendo aqui, tá? Não gosto de estar falando, tenho muita coisa para falar, muita coisa para ensinar, mas eu nunca saí para estar pastoreando igrejas, depois de quase uma multidão de anos, tá? Essas coisas. Mas é o seguinte, Juninho, vamos falar mais das suas perguntas aí. Pergunta. Qual que é a sua, pastor Bereta, qual que é a sua maior alegria? Qual que é a maior alegria como que um pastor tem, na sua opinião? Olha, é no meio de todo esse vendaval a minha família ter ficado de pé. Então, todos no ministério, Graças né, a Deus. habilitados a serem líderes em potencial, até pastorear, né? Se desejarem pastorear no tempo da minha comunidade, eu os colocaria como pastores, pela sabedoria que tem, né? A sensatez e tal. E ver muitos daquelas pessoas que eu ensinei que permanecem na fé, né? Amém. Mais ou menos o que Paulo fala lá, né? Sofredores de partos, mas hoje o bebê nasceu e está aí, né? Tá e tal. Então, eu não sofro muito com essas situações, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela própria igreja, né? Porque aí, e a maioria dos fundadores da IPI, mineiros, gente aí, são todos da linhagem, são a nossa herança lá em cima, né? Os primeiros patriarcas da família, familiares, né? Do tronco da árvore, assim, da onde saiu todo mundo. Então, eu tenho tenho a igreja IPI como a minha mãe, que precisa ser cuidada. Eu cuido quando do jeito que eu posso, ajudo, né? Como eu posso. Também estou sempre atento aos acontecimentos, né, da vida da igreja. Então, essa é a minha alegria e saber que aqueles que a gente formou como líderes estão caminhando na igreja. Pastor, Essa foi a coisa forte da minha vida, formar líderes. que bom. Qual que para você, o que para você das maiores lutas que um pastor pode enfrentar ou dificuldades seria a solidão, seria a indiferença, porque o pastor é uma pessoa que caminha praticamente sozinho, se não for a família, né?
Para você, você acha que a solidão para o pastor é uma coisa difícil? Olha, eu vejo isso na vida dos pastores. Na minha vida, não. O exército me forjou de uma maneira assim tremenda de solidão e suportar pressão. Tá? Então, eu não. A pessoa pode vir me detonar, falar tudo o que quiser. Às vezes, as minhas experiências, a pessoa fala: pastor, fulano está falando do senhor. Fala: olha, você não é o meu advogado. Ele também não sabe, mas ele não é o meu acusador. O acusador da minha vida é outra pessoa. Deixe que essas coisas vão fluir naturalmente e as coisas vão aparecer. Tempo depois a pessoa chega e fala: o cara disse que aquilo que ele falou não era nada daquilo. Eu falei: então, entendeu? Eu não gastei minhas emoções em cima disso. Então, eu vejo os pastores não têm amigos. Sim. Não pode abrir o coração para qualquer pessoa, nem para qualquer pastor, que tem pastor que tem boca grande, né? E detona a sua vida, destrói você, porque vê você como um concorrente, né? Na igreja, na verdade, na igreja eu sempre quis o seguinte, que os meus liderados fossem melhores que eu para assumir a igreja de verdade, né? Nunca os vi como sombra, como nada, sempre os vi como um potencial tremendos no reino de Deus, né? Então, Pastor, qual que é a sua, se você pudesse compartilhar, uma das experiências mais incríveis que você teve com Deus? Olha, essa sim seria uma experiência assim, bem pentecostal. Eu estava estudando e estava muito quebrantado, tinha sido impactado aqui em Bauru pelo Evangelho na época do avivamento. E falei: eu tenho que mudar, eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu estava estudando a Bíblia, era um tempo de vestibular, meus pais brigavam muito, falavam: por que você não estuda para o vestibular, para você fazer medicina e tal? Eu não conseguia, alguma coisa me pegava para a Bíblia. E eu lembro, quando eu estava estudando a Bíblia, o texto, tanto de Salmos quanto de Jeremias: antes que te formasse no ventre da madre, eu já te conhecia pelo teu nome, quando você ainda era informe, né? E Jeremias dizendo: eu te levanto para ser profeta entre as nações. Então, esses dois textos marcaram muito a minha vida. E quando eu estava tendo essa experiência estava quebrantado no meu quarto, lendo a Bíblia, eu estudava a Bíblia quase que 8 horas por dia. Falaram que eu virei fanático, um monte de coisa, né? Família não ajuda nessa hora. Mas a minha fome era muita. E aí eu saí, uma voz disse o seguinte: você não vai deixar se tocar por essa emoção, né? Você não é disso. Eu fui para o banho. E eu tomo banho sem roupa, logicamente. E gelado. Eu gosto de tomar banho gelado. E quando eu estava no banheiro, começou um som de muitas águas. E não era grande o chuveiro, o banheiro, era um puxado da casa até o muro. E, de repente, eu me vi algo poderoso me juntar pelos ombros e me jogar de joelho no chão. E debaixo da água mesmo eu sentia que eu babava, que saía do meu nariz um punhado de porcaria e tal. Nessa época, né? Eu sempre mexia com droga, com um punhado de coisa. Então eu estava tendo ali uma imersão de limpeza. E quando eu saí daquele lugar, a voz disse: você não vai se deixar por essa emoção. Eu falei: não, agora você cala a boca, agora eu já sei quem que é você que está falando. Essa experiência aí, não, eu não estou emocionado, não fui emocionado debaixo do chuveiro de água gelada. Então, eu só sei que eu saí dali, depois entrei na cozinha, a mãe olhou para mim,
assim, meio assustada, né? Os olhos arregalados, falou, para de olhar para mim assim, né? Eu falei, como assim, mãe? Estou olhando normal. Falou, não, você está entrando dentro de mim e fazendo uma leitura da minha vida, né? Todo... Eu tive essa experiência, assim, mais ou menos por uns 6 meses. Eu não podia olhar para as pessoas diziam que eu estava entrando dentro delas, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. E dessa experiência, eu comecei a ter o chamado arrebatamento. Eu não queria compartilhar para ninguém, não podia falar, os caras vão falar que eu já sou louco, eu já sou crente demais, e daí eu virei louco. Mas eu começava a deitar e começava a flutuar, saía pela janela, passeava sobre o quarteirão. Eu falei, para quem que eu vou contar essas coisas na vida da igreja? Nem os meus pastores na época tinham, né? Eles vão falar que eu estou doente, vão mandar me internar e tal, tal. Então eu me calei por muitos anos a esse respeito. Depois achei Paulo, que foi até o terceiro, conheci alguém que foi até o terceiro céu, falei, esse cara sou levado a algum lugar, né? E eu nunca cheguei lá, mas foi assim, experiências muito marcantes que me ajudou a ter paciência com o entendimento das pessoas, né? Quantas pessoas passam por experiências, você massacra elas, destrói a vida delas, né? Quando Deus está levantando por algum propósito grande, né? Muitas coisas assim. E eu aprendi a, a ser um pastor o seguinte: eu posso fazer coisas que você não pode, Júlio, entendeu? Eu tenho posturas em lugares públicos que você não pode ter. E eu não sei explicar nada disso, entendeu? Mas então eu me afasto, quanto mais eu me afasto, as pessoas querem que eu esteja presente. Se eu estou presente, as pessoas têm medo do que eu estou pensando. Então minha vida foi sempre um problema, mais ou menos por aí. Mas eu aprendi uma riqueza nisso, a viver na tensão, ok? Eu aprendi a Pastor, viver na tensão. pastor, pensando dessa forma, você acha que o senhor, né, falar o senhor, muitas vezes a religiosidade mata a igreja, não é verdade? Com certeza. Hoje eu posso falar isso aí com propriedade. Eu estava pensando aqui, quantas experiências, não dá para a gente limitar o que Deus pode fazer numa caixinha e falar assim, vai agir desse jeito. Não, o próprio Jesus, quando curava as pessoas, às vezes a cura do mesmo problema, por exemplo, a cegueira, Jesus curou cegos de formas diferentes. Ou seja, eu não poderia. Imagine só se alguém, o Deus usasse alguém para curar um cego que cuspisse no chão e passasse o barro no olho. O que as pessoas iam falar, não é? Uhum. É melhor você cuspir no chão e esfregar o olho da pessoa no chão. Aí já a pessoa caminha legal. Então, mas essas coisas é o seguinte: existe uma coisa, Júnior, vou falar com meu filho, tá? A igreja, ela está despreparada para hoje, está despreparada para amanhã. Eu já tive ministério com drogados, a igreja não está preparada para drogados, tanto químico quanto essas drogas aí. A igreja não está preparada para salvar prostitutas e nem para salvar lésbicas. A igreja não, ela prefere que o pastor não se envolva nessas coisas, né? Porque eu já tive experiência assim de ter 30 drogados em algumas igrejas onde tinha casas de recuperação e eles passavam para a rua pegando os outros. Vem com nós que Deus cuida do você. E chegava na igreja, o povo ficava em pavoroso. Entendeu?
Prostituta também, você não acredita que ela se converteu, porque seu filho se agraça com ela, aí você começa a saber se você tem fé ou não, Eu entendeu? acho que talvez, pastor, uma das coisas, e eu não sei se você pensa dessa forma, mas eu não acredito ainda que houve um avivamento no Brasil. Eu oro por isso. Embora o número de evangélicos no país aumentou, segundo o Ibope, vamos dizer, de cristãos, mas a nação, de uma certa forma, ela não melhorou, ela piorou. Então, que cristãos são esses que estão se convertendo hoje, né? Certo. Então é o seguinte, às vezes você tem a igreja cheia, mas é aquela coisa é o seguinte, ninguém quer sair da sua área de conforto, entendeu? Exato. Não fala muito de pecado, pastor, isso aí atrapalha o bom andamento da É, igreja, não faz isso, não faz aquilo, né? Então a igreja acabou se adaptando ao sistema diabólico do mundo, né? As pessoas fazem, os crentes fazem coisas até mais aberrantes do que os de fora do reino, que não conhecem o reino, né? Destrói, mente sobre o pastor, persegue o pastor, né? A, por que uma igreja ora, quer trazer um pastor? Quando eu quero trazer um homem de Deus para ser o gestor da igreja, ser o administrador da igreja, ser o cuidador da igreja, ser aquele que cura as feridas do povo. E aí, quando ele chega, as pessoas querem ensinar ele como é que é ser pastor. Quando nunca foi para uma escola, nunca foi, porque a pessoa quer manter o seu status de mando, ter o pastor sob controle. Às vezes eu chegava em alguma igreja e quase todas elas, quando chegava alguém que queria levar a gente para algumas viagens, não, pastor, vamos viajar, não vamos levar roupa, papá. Eu dizia para minha esposa, falei, esse é um dos donos da igreja. Esse está botando uma capa sobre nós para a gente ser pastor da família dele. Né? Então, eu muito cedo, eu amadureci demais no ministério, assim, moleque, entendeu? Eu já sabia o que eu queria, onde eu queria chegar, o que tinha que ser feito e tal. Então, isso marcou, assim, na minha vida, né? Eu paguei um preço muito grande. Eu nunca tive medo de enfrentar donos de igreja, e olha que eu fui pastorear campos, né? E uma das coisas que não me ajudava muito é o seguinte: os pastores de BOP da minha denominação, do meu presbitério, quando me enviavam, eles diziam: não se preocupe muito, maneira que não dá nada. Faz só o necessário, mas não vai acontecer nada. E aí aquilo me deixava, falando, meu Deus, está faltando Deus nesse negócio de para valer. E aí todos os ministérios meus, o lugar que eu passava, eu fazia revolução. Tanto que eu criei 2 presbitérios no presbitério de Londrina, entendeu? E, e uma das coisas que eu lutei e que não consegui até hoje é fazer com que os pastores ganhassem bem. Que ele não precisasse virar mascate, vender roupa, vender bugiganga, vender carro, comprar, vender. Nem eu consegui, para mim, durante todo o meu ministério, para poder essa sobrevivência. Então, há um sonho que eu gostaria de realizar que eu não realizei. É tornar os pastores prósperos, as igrejas prósperas, e tirar esse espírito de miséria do coração e da mente do povo evangélico. amém. Ô pastor, eu estava pensando aqui hoje, como você disse, não se fala muito de pecado, né? Aliás, se nós olharmos as listas de pecados na Bíblia, algumas são claras. Uma delas, por exemplo, é de em Gálatas, que fala das obras da carne, em Gálatas 5. A gente vê que alguns no passado, até que a gente ficava assustado. Alguns já são toleráveis. Alguns já estão, as pessoas já estão se acostumando com outros.
e alguns já não chamam mais de pecado, chamam de problema. O fulano fez aquilo porque ele tem um problema, né? Então aí ele vira um coitado ao invés de ser culpado pelo pecado. Então ele não precisa se arrepender, né? Ele precisa de um tratamento, coitado. Então o pecado tem perdido o nome de pecado e tem se chamado de problema. Então a pessoa acaba virando vítima. Essas são as coisas que a educação no país, uns 20, 30 anos para trás, vem minando e a gente não deu bola na época e hoje tá dentro da igreja, entendeu? Então, essa situação ela é complicada. Ô pastor, eu estava vendo aqui uma frase lá de Simonton, hein? Simonton, quando veio para o Brasil, ele disse assim: pode parecer estranho falar de um avivamento em um seminário teológico, mas não é. Em nenhum outro lugar é mais necessário ou deveria ser procurado. Você acha que falta avivamento dentro das escolas teológicas do Brasil? Não estou falando da denominação nossa específica, mas todas. Olha, eu não lembro o nome do livro, mas um livro que os teólogos deviam ler, eu só lembro da imagem dele. É uma cruz em forma de um cacto, com uma toalha e uma bacia embaixo. O cara formava os pastores. É um costarriquenho. E depois ele foi pastorear. Aí ele descobriu que ele não sabia pastorear. Então, os nossos teólogos, com todo respeito, e eu gosto de teologia, precisavam passar por uma experiência antes de ir para o seminário, em vez de fazer mestrado, doutoramento, chegar e construir uma igreja, quando são seminaristas ainda, e colocar ela, ó, seu alvo vai se formar quando você tiver 50 membros na sua formatura é essa, para o seu conhecimento. Então você formaria, os teólogos seriam gente poderosa, né? Porque tem um conhecimento, e o conhecimento fica só a nível da cabeça, e os alunos que vão aprendendo, fica também a nível de cabeça. Então fica aquele monte de gente cabeçuda, né? Que não prospera. Veja bem, no seminário, vou dar o nome, de Londrina, o professor, um grupo que estava atrasado, falou o seguinte: olha, vocês preferem o quê? Fazer uma resenha de um livro razoavelmente grande, ou vocês irem para o centro de Londrina evangelizar? Qual foi a opção? O livro. O livro, entendeu? Então, essas coisas. E eu, no meu ministério, eu nunca perdi isso. Eu quero, até hoje, você vê vidas sendo transformadas assim pelo Evangelho anunciado. Você sentiu o poder do Evangelho. As pessoas não têm essa experiência, a maioria não tem. Muitos pastores nem sabem direito o que é isso, entendeu? E quer que a igreja cresça, né? Mas também não sabe ensinar o seu rebanho, né? Que é uma coisa simples, é cuidado, é amor. Por isso que aquela história desse livro aí é um cacto, uma toalha e uma bacia. Então você tem que lavar os pés da humanidade. O pastor, estava lembrando aqui... Oi, pode falar. Não, nós não nos esquecemos disso, que nós somos servos, não somos senhores. Verdade, é verdade. Jesus nos deu essa lição, mas parece que demora-se para aprender. É porque é mais difícil, né, lidar com o ser humano dessa forma. Eu estava pensando aqui que nós precisamos nos preocupar muito mais em viver o que diz em Gálatas 5:22 do que com o que diz lá em 1 Coríntios 12, né? Viver o amor, desenvolver o fruto, porque dom nós recebemos de Deus, mas fruto se desenvolve, exige esforço, né? Então, eu fiquei pensando também numa outra coisa. Eu tenho visto, em grande parte, que no ambiente eclesiástico, ou seja, no ambiente de igreja, muitos são conservadores quanto à espiritualidade, mas quanto à carnalidade são muito liberais. A liberalidade, vamos dizer assim, o liberalismo na questão teológica também é algo que tem matado as igrejas, né? Principalmente a formação de profetas ou de pastores. E eu vejo, pelo menos nas igrejas de formação, vamos dizer, históricas, que existe um conservadorismo muito grande quanto à espiritualidade,
e por outro lado são liberais quanto à carnalidade, ou seja, não se fala muito de pecado, mas são extremamente conservadores quanto ao que Deus pode fazer dentro e no meio da igreja. Normalmente a gente fica com essa ideia, o seguinte, né? Como é que essas coisas podem nos constranger? Como é que elas podem acontecer, né? A nível de, por exemplo, você pega o conhecimento teológico, né? E ele não tem aonde aplicar na vida prática, ele não presta para nada, ele não serve. Eu estava fazendo mestrado em Rude Ramos, na área de comunicação social, eu tinha me Sim. formado em jornalismo, e aí entrava todas as vezes, eu fazia um sacrifício para viajar, pegar ônibus para chegar até lá em Rude Ramos, e o professor entrava e eu ficava assim muito preocupado. Um dia eu cheguei e falei, ô mestre, quando é que eu vou aprender aqui? Não essa questão, isso eu posso ser um autodidata e ler esses livros aí. Mas quando é que o senhor vai ensinar alguma coisa que eu saia daqui e eu vou vestir isso em algum lugar, vou aplicar isso? Ele diz, se eu tivesse esse segredo, cara, eu não estava dando aula aqui não. Eu juntei meu material e falei, então até logo, estou perdendo tempo aqui. Fui embora, nunca mais voltei para o mestrado, né? Então, eu tenho essas coisas seguintes, você tem que falar algumas coisas para mim, ou me ensinar alguma coisa, que eu tenha que onde colocar aquilo tem que vestir em algum lugar, tem que varrer um chão, falar, você faz assim, vai varrer esse chão, vai ajudar assim, você vai, né? Dá um abraço, fazendo uma pastoral com alguém, dá um abraço na pessoa, as pessoas às vezes estão carentes, né? Hoje você vê a própria medicina aí, o cara não rela em você, o cara não, né? É como se ele falasse assim, eu acho que você está assim, assado, né? Então a gente tem essas dificuldades, viu? Eu acho que, pastor, que nós temos muito ortodoxia, mas falta ortopraxia, ou seja, prática, né? Tornar o que eu conheço em algo praticável, vamos dizer assim, né? Com certeza, é isso mesmo. Você está aí mais sábio, né? Essas palavras hoje até me constrange, assim, né? Ortodoxia, essas coisas todas, né? Então, e eu parti para todas essas linhas, né? Eu pregava citando tudo quanto é teólogo, né? Da liberalidade, né? E eu falei, não, preciso voltar para a Bíblia. Um dos teólogos que a gente fala mal dele, né? O Oscar Kuhn, ele que nos trouxe a Bíblia de volta, né? Então, às vezes, uma expressão do cara, eu não vou julgar ele por tudo aquilo que ele diz, né? O conteúdo dele é um conteúdo bom, se você souber aplicar e tal, né? Então, a riqueza mais na minha vida é o seguinte, a minha máxima do ministério. Não meta o nariz onde você não é chamado. Não fale das coisas que você não sabe. Seja feliz. Viva e deixe os outros viverem. Tá? Então, essa é minhas ideias, né? Sim. Não sei se eu fui útil aqui nessa O pastor, live. que palavra que o senhor deixaria para as pessoas que estão nos assistindo agora, depois dessa nossa conversa? Que palavra que você deixaria? Porque nós sabemos que a igreja é a única instituição, não é uma organização, é uma instituição, ou um organismo, é a única que tem a mensagem de mudança. Eu creio, e como eu já li esses dias atrás, que a igreja é a esperança do mundo. Porque hoje, Jesus delegou para nós somos as mãos, os pés, os olhos, a boca de Jesus nesse mundo. Que palavra você daria, apesar de quem nós somos, apesar do que a igreja que você daria de direção para as pessoas que nos acompanham,
para a gente cumprir o chamado do Senhor, que Deus tem colocado no seu coração? Olha, eu diria às pessoas o seguinte: foge da linha de controle, de tentar controlar a igreja, controlar pastor, controlar o controle de tudo. O controlador chama Espírito Santo. Então pare de brincar de líder, pare de brincar de crente e realmente seja um servo de Deus. Ouça o Senhor quando ele falar assim: em vez de você sair por aqui, por essa rua, vai pela rua de lá e você falar: Amém, Senhor, eu vou pela rua de lá. E você vai encontrar o que você tem que fazer na rua de lá. Eu queria dizer assim uma coisa marcante na minha vida, que não é só o pastor que eu vi essa cena, mas é uma família famosa, famosa no sentido assim, muito conhecida dentro da igreja, a família Duque Estrada. Eu tinha uma ovelha, bem de idade, em Bela Vista do Paraíso. E aquela mulher estava partindo, mas não ia, estava deixando todo mundo, familiares, apavorados. E eu conversando com ela, falei: irmã, a senhora está preparada para estar com o senhor? Eu estou, mas eu preciso ver o meu pastor. Falei: eu sou o seu pastor. Eu: não, não é não. O meu pastor é o Jonas Dias Martins. Eu falei: querida, por que não falou? Falei: a senhora quer ver o pastor? O seu pastor? Ele é o meu pastor também. Olha, nós temos o mesmo pastor. Aí eu entrei em contato com o pessoal que guiava o pastor Jonas. Eles vieram até Bela Vista e eu presenciei a grande cena da vida, do meu ministério. Ele chegou, aquele sempre ereto, né? É o cego, mas ereto, imponente. Chegou e disse: bom dia, irmã querida. Na porta. E aquela mulher respondia assim: ai, meu pastor, ai. E ele foi chegando e ele só dizia assim: minha ovelha, meu pastor, minha ovelha, meu pastor. Ele chegou, juntou a mãozinha dela. Falou: você está pronta? Ele falou: estou pronta para ir embora. Ele falou: então nós vamos ministrar ceia para a senhora. Ministrou a ceia para aquela mulher, orou, deu um abraço com dificuldade, tanto ela nele. Ele falou: estou indo embora. Deus abençoe. Está tudo certo. Tudo certo. Ele falou: tá, pastor, está tudo certo. No outro dia ela estava morta. Essas cenas assim, de você ter experiência, né? O que eu já tive, entendeu? É o apóstolo dos pés vermelhos. Então, guarda isso para todos os pastores e serve para todo o rebanho que está me ouvindo aí, né? Viva intensamente e com credibilidade o reino de Deus, né? E seja Amém. sempre servo, seja pronto para servir sempre. Amém. Eu agradeço essa Pastor, oportunidade. eu quero ler um texto para o senhor, para a gente terminar, que falou muito ao meu coração. E às vezes as pessoas me perguntam, ou pode até pensar, né? Se você voltasse atrás, você faria a mesma coisa de novo? Você seria pastor? O senhor seria pastor novamente? Eu, com certeza. Não se arrepende disso? Não. Agora, você perguntar, você sofreu durante o caminhado até agora? Continuo sofrendo. E vou dar um segredo para você. Não vai melhorar nunca. Só quando a gente for para o céu. Isso, exatamente. A dor e os sofrimentos continuarão. São inerentes, né? Só tem que estar preparado a mente para saber suportar essas pancadas.
Pastor, eu quero ler um texto para o senhor que me falou muito ao meu coração. Eu quero ler para a gente encerrar esse tempo. Depois eu vou pedir para o senhor fazer uma oração para as pessoas que estão nos vendo. Não ser pastor seria muito mais fácil. Seria mais fácil ter uma rotina menos puxada. Seria mais fácil ter mais tempo para mim, para minha família, para viajar, para curtir, para fazer as minhas vontades. Seria mais fácil não precisar estar metido em conflitos de relacionamentos amorosos, familiares e tantos outros que nos chamam para mediar. Seria mais fácil não precisar ouvir tantas críticas. E mais fácil ainda, não precisar dar a vida por algumas ovelhas que, em forma de agradecimento, jogam no lixo tudo o que você ensinou e devolvem com críticas e palavras duras que você sabe que nunca precisaria ouvir se não tivesse escolhido essa dura e, por vezes, ingrata vocação. Seria mais fácil não precisar tomar cuidado com cada palavra dita, cada foto postada, cada atitude. Seria mais fácil não ter tanta visibilidade e não precisar pensar até antes de respirar. Seria mais fácil não ouvir a dor do outro, até porque aqui dentro já tem outro ser humano com dores suficientes, falando alto. Seria mais fácil não precisar lidar com a ingratidão de tantos que você amou, orou, aconselhou e nem sequer consideraram que foram servidos gratuitamente todo esse tempo. Seria mais fácil ter horário de trabalho delimitado, chegar em casa e poder desligar o telefone tranquilo, sem a preocupação de receber um áudio de 5 minutos de alguém chorando e pedindo ajuda. Seria mais fácil poder viajar de férias por um longo período de tempo, sem precisar conviver com uma constante pressão interior, mais conhecida como uma preocupação sincera com a igreja e cada ovelha. Seria mais fácil não precisar contribuir financeiramente na igreja e gastar meu dinheiro com coisas que fizessem bem somente para mim. Seria mais fácil não precisar medir as consequências e fazer o que der na telha por livre e espontânea vontade. Seria mais fácil não viver uma vida de sacrifícios embalada por lágrimas e um genuíno esforço para negar cada pecado que insiste em bater na porta. Seria mais fácil pensar só em mim e ter como referência alguém que não se esvaziou de sua glória para morrer numa cruz. Seria mais fácil, mas sem dúvida menos gratificante, nobre, digno e especial. Um dia todos juntos cantaremos que valeu a pena cada lágrima e gota de suor derramados em prol da edificação do reino de Deus nessa terra. Seria mais fácil, mas só seria, porque desse chamado eu não largo mão até o fim desta vida. Amém. E Jeremias 17:16 diz: mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. É isso, pastor. É muito lindo o texto, né? Jeremias diz: o Senhor me traiu e eu traído fiquei. Então não tem jeito de escapar disso aí. Pastor, eu tenho uma consideração, como eu já disse, muito grande pela sua vida, pela sua família. Amo demais vocês. Para mim está sendo uma grande alegria, um privilégio ter o senhor conosco aqui agora. Me passa um filme na minha cabeça de tantos momentos que o senhor esteve presente nas nossas vidas. E eu acho que o melhor presente que a gente pode dar para a pessoa é o nosso tempo, porque é parte da nossa vida. E o senhor reservou esses minutos conosco agora, mais de hora, um pouquinho, da sua vida, do seu tempo, para nos dar essa atenção. Obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua esposa e seus filhos. São bênçãos, vão continuar sendo bênçãos. Que Deus abençoe a sua casa. E peço que o senhor ore termine esse momento com uma oração sua, em nome de Jesus, se quiser fazer algumas palavras de encerramento. Não, quero orar só. Pai querido, eu clamo ao Senhor pelas tuas misericórdias sobre a minha vida, a vida do pastor Júnior e de todos aqueles que estão vendo, participando desse momento. Sem as suas misericórdias, Pai, nós seríamos nada. Verdade, nada. Senhor. Então, Pai, eu quero pedir nessa hora que o Senhor visite aquelas pessoas que, não sei todos que estão, mas algumas pessoas que estão nos vendo, são pessoas que nos amaram durante a caminhada, e eu quero que o Senhor estenda realmente as tuas mãos de bênção, de cura,
também enriquecer os seus corações, fortalecer seu corpo físico e realmente, Senhor, descer no coração das pessoas aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos, cuidar das nossas gerações. Que sejamos uma igreja, mesmo nessa melhor idade, nós sejamos instrumentos nas tuas mãos ainda, para abençoar, para enriquecer e para fazer a diferença. Abençoe o ministério do pastor Júnior. Amém.